O ano era 1968, um ano que ficaria marcado na história americana. A América era uma nação em guerra consigo mesma, dividida por questões sociais, políticas e raciais. A Guerra do Vietnã graçava no exterior, lançando uma longa sombra sobre o fronte interno, onde jovens americanos protestavam contra um conflito que parecia interminável. Em Chicago, a Convenção Nacional Democrata estava programada para acontecer, um momento crucial em um ano eleitoral tumultuado, cheio de incertezas e esperanças. A cidade, se preparando para protestos, se tornou um barril de pólvora de tensão, suas ruas prestes a serem manchadas com gás lacrimogênio e o sangue de cidadãos americanos que buscavam ser ouvidos. O mundo assistiu com horror à violência policial, uma repressão brutal a manifestantes pacíficos que marcaria para sempre a consciência da nação e deixaria cicatrizes profundas. Do caos e da violência, emergiu um símbolo de resistência, um grupo de ativistas que ficou conhecido como os Sete de Chicago, cujas ações ecoariam por gerações. Essas pessoas, lançadas no centro das atenções nacionais, se encontrariam no centro de um julgamento histórico que desafiou os próprios fundamentos da justiça americana e questionou a moralidade do sistema. A deles é uma história de coragem diante da opressão, um testemunho do poder duradouro da dissidência e da importância de lutar por aquilo em que se acredita. O julgamento dos Sete de Chicago não foi meramente um processo legal, foi um cadinho no qual os ideais de liberdade de expressão, o direito de protestar e os limites do poder governamental foram ferozmente contestados e debatidos. Foi um julgamento que expôs as profundas fissuras dentro da sociedade americana, revelando as feridas cruas da injustiça racial e da repressão política, e mostrando ao mundo as lutas internas da nação. Os eventos daquele verão repercutiriam por décadas, inspirando gerações a levantar suas vozes contra a injustiça e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Esta é a história dos Sete de Chicago, uma história que continua a ressoar com urgência e relevância em nosso tempo, lembrando-nos da importância da resistência e da luta contínua por justiça. 1968. Um ano gravado nos anais da história como um tempo de profunda convulsão social e transformação. A Guerra do Vietnã, um conflito sangrento e prolongado, havia se tornado uma ferida aberta na psique americana. Imagens de carnificina e sofrimento inundavam as telas de televisão, alimentando uma onda de sentimento anti-guerra que varreu a nação. Os jovens, em particular, se levantaram em desafio, questionando a legitimidade da guerra e a autoridade daqueles que a fizeram. Os campi universitários se tornaram focos de protesto, à medida que os estudantes organizavam debates, manifestações e movimentos de resistência ao alistamento. O movimento pelos direitos civis, tendo garantido legislação histórica, estava entrando em uma nova fase, confrontando o racismo sistêmico e a desigualdade econômica que continuavam a assolar a sociedade americana. O assassinato de Martin Luther King Jr., em abril daquele ano, enviou ondas de choque por toda a nação, provocando revoltas em mais de 100 cidades. Sua morte, um golpe devastador para a causa da não-violência, expôs as profundas tensões raciais que fervilhavam sob a superfície da vida americana. Foi nesse contexto de agitação social e polarização política que a Convenção Nacional Democrata desceu sobre Chicago em agosto de 1968. Os olhos da nação se voltaram para Chicago, onde o Partido Democrata iria indicar seu candidato à presidência. A cidade estava em um estado de tensão, com a expectativa de grandes mudanças políticas e sociais. Milhares de manifestantes convergiram para a cidade, representando uma amostra diversificada da dissidência americana. Eles vieram de todas as partes do país, trazendo consigo suas esperanças, frustrações e demandas por um futuro melhor. Entre eles estavam estudantes, ativistas, veteranos anti-guerra e membros do movimento de contracultura. Cada grupo tinha suas próprias razões para protestar, mas todos compartilhavam um desejo comum de mudança. Eles vieram para expressar sua oposição à Guerra do Vietnã, para exigir justiça social e para pedir o fim do establishment político que eles acreditavam tê-los decepcionado.
As ruas de Chicago se tornaram um palco para suas vozes, ecoando suas demandas por um mundo mais justo e pacífico. À frente desse movimento crescente, estavam os indivíduos que ficariam conhecidos como os Sete de Chicago. Esses líderes emergiram como figuras centrais, guiando e inspirando os manifestantes. Esse grupo era um conjunto díspar de personalidades, cada uma com sua própria história, ideologia e abordagem ao ativismo. Suas diferenças, no entanto, se tornaram uma força unificadora, mostrando a diversidade de pensamento dentro do movimento. Havia Abbie Hoffman e Jerry Rubin, os exuberantes hippies, conhecidos por seus protestos teatrais e uso do teatro de rua. Eles trouxeram uma energia vibrante e criativa, desafiando as normas com humor e irreverência. Tom Hayden e Rennie Davis, líderes do Students for a Democratic Society, SDS, trouxeram consigo uma abordagem mais estratégica e organizada ao ativismo. Eles eram mestres em mobilizar grandes grupos e planejar ações coordenadas. David Dellinger, um pacifista e veterano do movimento pela paz, forneceu uma bússola moral ao grupo. Sua experiência e compromisso com a não-violência foram fundamentais para manter o foco do movimento. Lee Weiner e John Froines, figuras menos proeminentes, desempenharam papéis importantes na organização dos protestos. Embora não fossem tão conhecidos, seu trabalho nos bastidores foi crucial para o sucesso das manifestações. Unidos por sua oposição à guerra e sua crença no poder da ação direta, os Sete de Chicago emergiram como símbolos da crescente desilusão de uma geração com o status quo. Eles inspiraram muitos a acreditar que a mudança era possível, mesmo diante de grandes adversidades. Os protestos que ocorreram em Chicago durante a Convenção Nacional Democrata de 1968 foram um ponto de inflexão na história americana. A resposta brutal da força policial da cidade foi um choque para muitos. Armados com gás lacrimogênio, cacetetes e equipamentos anti-motim, a polícia estava preparada para um confronto. A polícia se chocou violentamente com manifestantes nas ruas, parques e até mesmo no saguão do hotel Conrad Hilton, onde muitos delegados estavam hospedados. A tensão era palpável. O hotel, que deveria ser um refúgio seguro, tornou-se um campo de batalha. As imagens da brutalidade policial, transmitidas para as salas de estar de todo o país, chocaram e indignaram o público americano. As pessoas assistiam incrédulas enquanto a violência se desenrolava diante de seus olhos. A violência atingiu seu pico, no que ficou conhecido como a Noite da Revolta Policial. Foi uma noite de caos e desordem. Em 28 de agosto, quando os manifestantes tentaram marchar até o centro de convenções, eles foram recebidos por um muro de policiais. A polícia desencadeou um ataque selvagem e não provocado, deixando muitos feridos. O corpo a corpo que se seguiu, capturado pela televisão ao vivo, mostrou policiais espancando manifestantes desarmados, incluindo jornalistas e transeuntes. As cenas de violência eram perturbadoras e deixaram uma marca indelével na memória coletiva. As ruas de Chicago ficaram vermelhas de sangue enquanto a nação assistia com horror. A brutalidade foi inegável. Após a violência, o Departamento de Justiça, sob a direção do presidente Lyndon B. Johnson, procurou responsabilizar alguém. A busca por culpados começou. Em vez de se concentrar na brutalidade policial que desencadeou os distúrbios, o governo decidiu mirar nos líderes do protesto. O governo queria enviar uma mensagem clara. A dissidência não seria tolerada. Um grande júri foi reunido, e acusações foram feitas contra 8 indivíduos: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Dellinger, Lee Weiner, John Froines e Bobby Seale, o presidente do Partido dos Panteras Negras. Esses homens se tornaram conhecidos como os 8 de Chicago. Bobby Seale, em particular, foi um alvo devido à sua associação com os Panteras Negras. As acusações foram sem precedentes em seu escopo e severidade. Os 8 homens foram acusados de conspiração para incitar um motim, cruzar fronteiras estaduais com a intenção de incitar um motim e várias outras acusações relacionadas ao seu papel nos protestos. O julgamento foi um espetáculo midiático, com cada movimento sendo escrutinado pela imprensa. As acusações de cruzar fronteiras estaduais
com a intenção de incitar um motim, foram particularmente controversas. Muitos viram essas acusações como uma tentativa de silenciar a dissidência e intimidar futuros manifestantes. Essas acusações, amplamente vistas como politicamente motivadas, foram elaboradas para enviar uma mensagem assustadora a qualquer um que ousasse desafiar a autoridade do governo. O julgamento dos 8 de Chicago, como era inicialmente conhecido, se tornaria um momento decisivo na história da jurisprudência americana. O julgamento foi um campo de batalha onde os princípios da liberdade de expressão, o direito de reunião e os limites do poder governamental seriam ferozmente contestados. A nação assistiu enquanto esses homens lutavam não apenas por sua liberdade, mas pelos direitos de todos os americanos. O julgamento destacou a importância da liberdade de expressão e do direito de reunião, princípios fundamentais da democracia. No final, o caso dos 8 de Chicago se tornou um símbolo da luta contra a opressão e a injustiça, lembrando a todos da importância de defender nossos direitos e liberdades.